Fala galera, aqui é o professor Luiz, estamos aqui na nossa quinta aula do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar de linguagem e a língua como característica que identifica uma espécie humana. Esse tema é um pouco complexo, eu vou fugir um pouco da questão filosófica, vou entrar dentro da parte técnica para compreender um pouco como funciona a linguagem, para fluir um pouco melhor nossas aulas, nossas próximas aulas aí. O que é importante a gente saber de antemão? Que a dimensão humana, o ser humano em si, ele é composto de um corpo e de uma parte que a gente chama de parte espiritual, né? Que é composta da nossa mente, a nossa alma. E esse corpo aqui não está sozinho no mundo, então ele está se relacionando com outros seres. E esse campo das relações, ela precisa literalmente de uma comunicação para funcionar. Né? A comunicação, o que ela acontece? Ela tem a função emotiva e tem a função conotativa. Né? Nós temos o emissor que vai emitir essa comunicação e nós temos o receptor. Né? Então, dentro das relações, nós temos aquele que emite a informação e aquele que recebe. E a linguagem ela vai fazer o papel fundamental nesse processo, porque ela é uma espécie de código usado para estabelecer essa comunicação. Ela é um sistema de signo, de símbolos, que vão transmitir pensamento, ideia, opinião, informação, sentimento, desejo. Então, todas as coisas que nós queremos transmitir, a linguagem é o que vai oferecer isso. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Dentro da linguagem não verbal existe um leque gigantesco que a gente pode apontar, mas geralmente está associado à linguagem corporal, ou seja, aquilo que nós produzimos com o nosso corpo, que determina, que representam determinadas atitudes. Muitas vezes você não falou nada, mas o seu corpo gesticula, por exemplo, ameaça, o tom de ironia, muita coisa a linguagem corporal ela representa. Os gestos que a gente faz, né? Está cansado de falar de gestos obscenos e tal, né? A dança também ela pode ser considerada uma linguagem não verbal. Os códigos e simbologias, ou seja, se não tem uma construção através de letras e tal, mas se você tem uma iconografia, símbolos, como os stickers que o pessoal usa, os emoticons, né, os emojis, tudo isso ele está fazendo parte da linguagem não verbal. Né? Então, se você manda para alguém um sorrisinho lá, uma carinha com sorriso, você está querendo representar algo, uma ideia. Né? A escultura, pinturas, obras artísticas, geralmente elas são linguagens não verbais. Né? E temos a linguagem verbal. Geralmente a linguagem verbal ela está associada a uma forma. Ela pode ser formal ou informal. Né? Ou seja, você pode usar a norma culta da língua portuguesa, por exemplo, para falar bem, mas você pode se expressar também de forma que a língua seja informal, através de dioletos, gírias, sotaques, coisas que não competem literalmente à questão formal da língua. Né? Quais são as funções e os tipos de linguagens que existem aí? Nós temos a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conotativa e a função metalinguística. A função metalinguística, a última, ela é a forma que a linguagem tem de se expressar por ela mesma. Né? Então, por exemplo, você quer usar um texto, uma poesia para falar de poema. Né? Ou um filme para falar de filmes. Né? A função conotativa ela está associada à persuasão, né? Então a forma que o sujeito tem de se expressar que tem associada à persuasão, ou seja, a controle do outro, né? Temos a função fática que ela está associada muito que ela estabelece ou ela interrompe determinada comunicação. Então você está comunicando com alguém, né? Está conversando com alguém e alguém vem te falar um bom dia, né? Ele estabelece uma comunicação, mas ele está interrompendo determinada comunicação com o outro. Você tem a linguagem poética, a função poética, né?
que aí está associada à literatura, toda a construção aí alegórica sobre a realidade, né? Nós temos a função emotiva, que é a expressão das emoções, no geral, né? Expressões das emoções também está associada a esse tipo de função. E nós temos a função referencial que eu tinha falado no começo, que é a função de informar os interlocutores sobre determinada coisa, né? Então nós temos isso. Dentro do campo da linguagem, verbal e não verbal, nós temos o que nós chamamos de linguagem mística ou híbrida, né? Que é o quê? A capacidade que o sujeito tem de, ao mesmo tempo, estar falando, né, usando a linguagem verbal ou reproduzindo através de forma simbólica aí, né, de forma escrita, e também a linguagem não verbal junta, né? Isso é utilizado muito em textos, em teatros, em filmes, enfim. O tempo todo nós estamos usando linguagem mista, né? A nossa linguagem, ela muitas vezes ela representa o que a gente quer dizer, mas os gestos, a parte não verbal, ela dá mais ênfase ao que a gente quer. Então, às vezes você concorda com o sujeito e a sua forma de tonalidade de falar ou a forma que você tem de expressar, ela vai gerar ironia no processo. Ou, né, ou você vai falar para a pessoa determinada coisa, mas com um tom mais de bravo ou mais alegre, enfim. Então a gente tem essa capacidade, ao se relacionar politicamente, de ter essa capacidade de se relacionar e de se expressar como característica do ser humano. Outros seres vivos, os animais, eles possuem linguagens não verbal e até linguagens verbais, dependendo do grau que você aponta. Mas nenhum deles tem todo esse tipo de função e essa construção que nós temos de criar evasão no tempo, de trazer a história, de falar do futuro, de se locomover, né, de se transmitir dentro do processo. A gente tem a capacidade de reversibilidade do pensamento. Você tem a capacidade de voltar no passado, de reconstruir os passos que você fez em determinado caminho que você apontou. Isso os animais não têm essa condição. E só é possível por causa da linguagem. Porque com a linguagem que eu consigo falar do presente, do passado e no futuro. Quando eu estou, por exemplo, emitindo um verbo de ação ou de tempo dentro da minha construção de fala, né? Eu estou colocando a ação ou o tempo da minha atitude na minha verbalidade ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Eu tenho essa condição de fazer essa reversibilidade, essa mudança de paradigma dentro do que eu quero dizer. Então, quando eu uso o verbo ser, por exemplo, eu posso usar o ser no presente, o ser no passado ou o ser no futuro. Serão, né? Foi, né? Então, é isso que eu queria apontar para vocês, tá? Então, a aula de hoje é para apontar um pouco essas questões da linguagem, de como que ela vai se apontar, e ela é única da nossa espécie, ela ajuda a gente a se comunicar e se manter mais como seres humanos, seres de comunicação, seres que conseguem compreender a realidade, fazer reversibilidade e desenvolver forma crítica de pensamento, porque sem a linguagem, sem a capacidade que a gente tem de se identificar como ser, a gente não tem como se reproduzir ou compreender o mundo. Então vejo vocês no futuro, até a próxima aula.